Seguindo com a nossa cobertura política, hoje aconteceu a solenidade de abertura dos trabalhos legislativos da Casa. Cerimônia muito prestigiada pelas instituições e a classe política do Estado. O que chamou a atenção foi a ausência do deputado estadual Otelino Neto, que muito provavelmente esteve em Brasília ao lado da esposa, que agora assume o cargo de senadora da República. Deputados estaduais e autoridades dos três poderes estiveram presentes na solenidade de abertura do ano legislativo da Assembleia Legislativa do Maranhão. A presidente da Casa, Iracema Vale, concedeu uma entrevista coletiva onde ela destacou novamente que as portas da Assembleia Legislativa estarão abertas para o povo. O povo do Maranhão pode esperar de nós muito compromisso, muito trabalho, muita humildade também. E dizer que a Assembleia Legislativa estará de portas abertas para o povo do Maranhão, para a classe política do Maranhão. Durante a coletiva, o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, falou sobre a sua postura de conciliador a respeito da eleição da mesa diretora da Assembleia, votação que ocorreu ontem, onde a chapa União pelo Maranhão foi eleita com 42 votos. E a gente não pode começar o governo dividido. Então, às vezes, a gente tem que fazer alguns ajustes para preservar a unidade. E é isso que a gente tem feito desde o primeiro momento do nosso governo, na FAMEM, na Câmara Municipal aqui em São Luís, tentando fazer com que houvesse candidato único, da mesma forma que tivemos aqui na Assembleia. Uma candidatura única, uma candidatura justa, por uma deputada mais votada da história do Maranhão, 104 mil votos, e uma mulher. Um simbolismo, pela primeira vez nós vamos ter uma mulher presidente da Assembleia. 2 pontos foram abordados na coletiva. O primeiro, referente à geração de empregos para mulheres. O segundo foi em relação ao combate aos crimes cometidos contra os povos indígenas. Das mulheres no parlamento, né? Tem várias mulheres novas deputadas, representação, e a gente tem certeza que elas vão fazer um grande trabalho. É um desafio e elas têm competência para isso. Inclusive, eu vou sugerir, aqui já de público, que a presidente Iracema Vale determine uma comissão de deputados para acompanhar de perto isso, para apurar risco. O que está acontecendo aqui no Maranhão? Já é o terceiro assassinato. E nós não podemos permitir isso. Após a entrevista coletiva, eles seguiram para o plenário da Alema, onde o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, fez a leitura e a entrega da mensagem governamental. O governador aproveitou o momento para anunciar o deputado estadual Rafael Leitoa como líder do governo na Assembleia. Foi possível notar a ausência do ex-presidente da Alema na solenidade, o deputado estadual Otelino Neto. Bem, por aqui, agora da participação do Marcos Saldanha, fazendo análise sobre a composição das mesas diretoras formadas ontem. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. A gente teve aí já todas as mesas e já estão trabalhando por inclusive, não é isso? Pode até usar o trocadilho que a mesa está posta, né? A gente precisa saber para quem, como, né, vai funcionar tudo. Mas a gente tem uma análise aí das 3 casas, no Maranhão, em Brasília, Câmara Alta e Câmara Baixa, para a gente pensar um pouquinho o tom que a gente vai ter aqui da frente. Vamos começar pela Assembleia Legislativa? Perfeito. A gente tem aí uma composição aí explicando como é que ficou essa mesa. O presidente já tinha falado o tal do consenso com a Iracema Vale, lembrando, primeiro mandato, viu? Já assumindo a direção da casa, então há uma expectativa de como isso. Primeira mulher, que é legal, histórico, mas ela é de primeiro mandato e já vai presidir a casa. A gente precisa ver como é que isso funciona. O primeiro vice-presidente é o Rodrigo Lagos. Você lembra que havia uma polêmica que a Ana do Gás acabou recuando e houve consenso. Não houve disputa, chapa única, né? O segundo vice-presidente é o Arnaldo Melo, do PP, que já foi presidente da casa várias vezes. Terceiro vice-presidente é Fabiana Vilar, do PL. E quarto vice-presidente André Rezende, que a gente falou que poderia ter interesse aí
aí acabou, né, ficando aí na mesa, mas não exatamente na disputa ali da vice-presidência, como a gente especulou. Os secretários aí, Antônio Pereira, PSB, Roberto Costa, do MDB, a gente sabia que estaria na mesa, Osmar Filho também primeiro mandato já na mesa diretora, e o quarto secretário, Guilherme Paes. O que chama a atenção é exatamente isso. Muito nome novo compondo a mesa diretora. Você tem basicamente aí o Roberto Costa, Antônio Pereira e o Arnaldo Melo, que são aí deputados, aí, vamos dizer assim, com muitos anos de mandato, já na mesa aí, que vai ter essa composição, mas uma maioria aí de novatos, tá? Então vamos aguardar exatamente como é que funciona. Lembrando que a mesa diretora que coloca em votação, por exemplo, só vou dar um exemplo, um impeachment, por exemplo, de um governador. Então, esse consenso, ele é sempre preocupante do ponto de vista de como fica a situação e oposição. Então, a gente vê que nesse caso está bem montada no sentido de que o governo tem tranquilidade total na Assembleia. Daqui a 2 anos, a eleição para prefeito aí costuma ter alguns abalos. Por enquanto, parece que vai em céu de brigadeiro. Vamos ver como é que fica lá em Brasília agora, para a gente entender também que tem maranhense na bancada do Senado, né? É o senador, o Everton Rocha, ele está lá, ó. O primeiro presidente Rodrigo Pacheco, fala-se que o Lula ganha as eleições em terceiro turno, porque ganhou na Câmara e no Senado também. Está aí o Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais. Aí você tem primeira e segunda vice-presidência, MDB da Paraíba, União da Alagoas. Aí aparece ali na primeira, segunda, terceira, quarta secretaria, aí você vai ter o segundo secretário, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e diga-se de passagem, já fazendo foto junto com Flávio, junto, sim, né? Foi visto isso ontem, exatamente. Parece que a eleição ficou para trás e a tendência, apesar de ter havido ali um certo rompimento, a tendência é caminhar junto nessa pauta polarizada do Brasil, pelo menos como a gente viu. Então tá aí, temos o maranhense como segundo secretário na mesa diretora do Senado Federal, né? Essa foi uma eleição que chamou muita atenção porque havia uma polarização, né? Até se brincou que é um terceiro turno das eleições com voto impresso, ainda assim o Bolsonaro perdeu essa eleição. Ele tinha muito interesse aí em fazer, tanto é que a esposa do Bolsonaro, né, esteve, participou, acompanhou, mas não conseguiu. Vamos fechar então analisando aí a composição da Câmara Federal, que é bem interessante a gente ver. Enquanto no Senado você tem 3 senadores por estados, independente de número de partidos e tudo, na Câmara Federal já é diferente. Já é proporcional o número de eleitores, então você vai ter bancadas maiores e menores. Na Câmara Federal, a reeleição do Arthur Lira, do PP de Alagoas, né? Aí você não tem nenhum maranhense aí na mesa diretora, né? Aí, então eu vou para partidos, né? PP na reeleição da mesa, aí você tem republicanos, PL, a União Brasil, PT, a PSD e MDB aí nessa mesa diretora da casa, né? Eu queria chamar a atenção, a gente preparou aqui uma imagem que eu acho que dá para a gente ver como é que ficaram os partidos. A gente não tem essa. Não vai ter então essa vamos imagem. Comentar então. É interessante a gente pensar o seguinte, os 2 maiores partidos que estão lá na Câmara Federal é o PL, com uma votação estrondosa, são praticamente 90 deputados, 90 ou 99, um estouro, assim, um grande número, e já era esperado aí alguma dificuldade exatamente nas votações da Câmara Federal. Por isso, o governo Lula teve que fechar com a reeleição do Arthur Lira. Em nome da governabilidade, é a que a gente falava, até pesa a questão que a gente falou aqui, analisou do ministro Juscelino. É muito difícil o Lula mexer com qualquer coisa dentro do governo antes dessa eleição, em nome da governabilidade, porque tinha um peso muito grande. Então, você tem um PL de maioria, a federação do PT, PCdoB, PV, com o segundo maior partido, ambas bancadas cresceram da última eleição para cá, e União Brasil também, que tem uma força muito grande, né? Então, por isso que eu digo, é muito difícil você mexer com União Brasil nesse momento, pela força que tem aí nessa composição da Câmara Federal. As notícias vêm aparecendo. Exatamente. Você vê aí, o primeiro secretário da casa, o Luciano Bivar, que inclusive chegou a cogitar uma eleição presidencial dessa última vez. A União Brasil apoiou o governo Lula e isso fez toda a diferença. Então, só para você ver como é que o jogo é jogado em várias esferas, né? Para além das paixões, sempre.
Depois disso ainda tem as presidências de comissões ainda, né? Para ser aí disputado, né? Aí vão ser feitas as comissões, né? Aí vão ser feitas também as lideranças de bancada, né? Aí, inclusive, a bancada maranhense, o Márcio Gerri já se colocou como nome e já tem aí, inclusive com o apoio do Josimar de Maranhãozinho e Detinha, né? Que são 2 apoios de uma vez só. Então, tem muita coisa ainda para rolar daqui para frente. A gente vai acompanhando e trazendo para o nosso telespectador. Obrigado, Saldanha. Uma ótima noite para você. Para nós Valeu. todos. Bom, trazendo agora as informações lá de Brasília com o Nildo Costa. Boa noite, Nildo. Não. Diz de novo. Vamos seguir para mais um intervalo. Na volta, o destaque fica para desconto em contas de energia elétrica. Eu volto já.